Esse aqui foi um exemplo muito clássico, mas nos últimos anos que a gente tem utilizado o índice de vegetação por diferença normalizada, que foi de uma empresa, uma multinacional, onde a gente prestou um serviço de mapeamento dos talhões para que pudesse auxiliar, né, na gestão e na tomada de decisão em termos em que áreas estavam mais afetadas pelo estresse hídrico, né? E isso aqui é uma multinacional produtora de biocombustíveis a partir da cana-de-açúcar, e foi um exemplo muito clássico de como uma simples técnica que vocês vão aprender no mapa da mina, né, no treinamento, lá vocês vão fazer esses mapas, e um desses mapas foi o que permitiu que a gente pudesse auxiliar essa multinacional e que ela pudesse também ver o valor da informação para que eles pudessem amenizar ou localizar exatamente dentro dos talhões as áreas mais afetadas pelo estresse hídrico. Aqui são informações valiosíssimas, né, do ponto de vista dos empresários rurais, produtores, principalmente nessa questão do monitoramento. Esse ano tem feito com que os produtores, né, os empresários rurais, busquem ferramentas, né, informações para ajudar nessa questão, principalmente do impacto do clima, do impacto das condições meteorológicas na agricultura. Tanto que essa semana a gente está indo já para a terceira geada no centro-sul do país, e isso tem causado uma certa preocupação dos produtores, né, e empresários rurais que têm alguns grãos ou a cana-de-açúcar nesse momento, né, pode afetar toda uma cadeia. Eles precisam dessas informações. Vocês não imaginam o quanto eles têm buscado, e a incerteza, porque ninguém apresenta informações precisas, né, não só do impacto, mas também de entender como é que eles podem mapear após a geada os estragos, ou qual realmente foi, aonde foram as áreas mais críticas. E isso você precisa de dados, você precisa do mundo digital, né, a ferramenta e os dados. E o processo, como fazer isso, com dados que vocês não são familiarizados. Então, aqui eu vou rapidamente falar da segunda componente, porque a primeira são dados mais amplos, né? E depois você precisa de uma informação tipo um drone, né? Isso aqui, basicamente, esses satélites, esses dados, essas imagens, é quase que, eu diria quase não, é um drone a serviço do agronegócio, né? Quando você diz assim, Humberto, amanhã eu tenho os dados, tem. Amanhã você pode ter esse drone em qualquer lugar do Brasil, colocando essas imagens de alta resolução. É o que a gente chama os mini satélites, né? Os CubeSat ou os drones mais sofisticados, vamos dizer assim. E isso permite complementar os dados que vocês vão ter, além da estrutura, né? Dos 9 mapas, ainda tem esses mapas que vocês poderão utilizar para subsidiar os serviços ou entender o detalhamento de uma área que vocês precisem, de certa forma, observar alguma variável, alguma situação, ou comparar, né? O cara quer ver, olha, Humberto, eu preciso de um mapa do ano passado, na data, hoje é quanto? Hoje é 26 de julho. Eu queria ver qual era a situação do meu talhão em 26 de julho de 2020, ou 26 de julho de 2017, né, e comparar com o meu talhão de hoje. Então, essa estrutura de dados aqui de alta resolução permite que você faça essa comparação com pixels de 3 por 3 metros, 9 metros quadrados. Dá para vocês observar detalhes que normalmente outras imagens de satélites, mesmo satélites de média resolução, é impossível observar. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas basicamente essas informações de alta resolução é a partir de uma empresa nos Estados Unidos, né? Ela gera isso para todo o globo terrestre, e isso foi uma empresa criada no Vale do Silício por engenheiros da NASA que desenvolveram uma plataforma onde essa constelação de mais de 130 satélites possam gerar imagens de alta resolução. Como essa constelação de satélites está relativamente em órbita baixa, né?
e a tecnologia também que foi utilizada permite que você tenha imagens em 4 canais, do visível e do infravermelho. No visível, os canais do azul, o verde e o infravermelho, com altíssima resolução, o que permite vocês terem, por exemplo, alguns detalhes aqui, só para mostrar em termos de resolução espacial o que é uma imagem de alta resolução. Vocês estão vendo aí na sequência, né, embaixo de cada imagem dessa, o que seria o pixel, não o tamanho de pixel. Por exemplo, uma imagem com um pixel de 0,5 metro, né, uma imagem de 1 metro, uma imagem por 2 metros por 2 metros. Isso é o pixel, isso é a definição que permite esse detalhamento. E se vocês olharem um pixel de 80 por 80, ou seja, cada pixel nessa imagem, né, como se fosse uma câmera fotográfica, onde o pixel meu é 80 por 80 metros. Eu não observo quase absolutamente nada, comparada com a imagem de 0,5 metro, né? O detalhamento, né? Os prédios, a região de cobertura vegetal, a área, né? Então, você tem um recurso aí extraordinário de uma imagem de alta resolução. Aqui outra comparação, né? Muitos de vocês que têm uma certa familiaridade com algumas imagens de satélite, você vê o que seria uma imagem do MODES, né? Do Terra, satélite Terra, do sensor MODES, do Landsat, que todo mundo escuta muito, né? Mas olha do Planet, que é essas imagens que vocês vão ter acesso dentro do curso, de 3,125 metros, né? 3,1 metro, ou seja, aproximadamente 3 metros. Olha só o que você vê ali, o que você não vê nas outras imagens. Então, isso para qualquer ponto do Brasil, vocês conseguem ter essas imagens de alta resolução, de 2017 até o presente. Aqui, comparando o MODES, de 250 metros, que já é um satélite de resolução intermediária, né? Nem baixa e nem alta, moderada, de 250 metros, e um do Planet, que é o que vocês vão ter acesso no curso, de 3 metros. Então, isso faz uma diferença enorme. Eu não vou entrar aqui muito, são alguns detalhes técnicos, né? Em termos de resolução radiométrica, também o Planet, nessas imagens de alta resolução que vocês vão fazer uso no curso, elas também têm uma vantagem, elas têm uma resolução radiométrica. O que é essa resolução radiométrica? Por exemplo, algumas imagens do Planet é de 12 bits ou de 16 bits, ou seja, o número de níveis de cinza pode ter uma quantidade entre branco e preto para ajudar a discriminar os objetos. Só para vocês terem ver a diferença, né? Quando eu tenho uma resolução radiométrica de 2 bits e uma resolução radiométrica de 11 bits ou 16 bits, ou no nível de detalhamento de cinza, às vezes o olho não consegue enxergar, mas algumas técnicas de geoprocessamento vai ajudar aqui na imagem a discriminar alvos que aqui seria praticamente impossível de discriminar, porque a quantidade de níveis de cinza é muito pouco, só 2 níveis de cinza. Então, essa é outra vantagem da tecnologia das imagens de alta resolução que o mapa da mina vai oferecer para vocês, né? Isso entra como uma cerejinha aí no bolo de vocês, para que os serviços possam agregar valor. E, se não fosse isso, por que a gente escolheu essas imagens de alta resolução? Porque a empresa dos Estados Unidos também colocou o QGIS, né? Eles viram essa comunidade QGIS poderia ter interesse em utilizar essas imagens de alta resolução. Então, a Planet desenvolveu um plugin, eu já tinha falado na semana passada que o QGIS tem mais de 500 plugins, eu poderia desenvolver meu próprio plugin para um determinado dado que eu tivesse. Foi o que eles fizeram. A Planet, a empresa nos Estados Unidos, desenvolveu um plugin dentro do QGIS que permite que vocês possam ter acesso não, as imagens possam ser navegadas dentro do próprio QGIS. Vocês não vão precisar de outra ferramenta para trabalhar com esses dados de alta resolução da empresa dos Estados Unidos que a gente contratou o serviço, tá? Aqui vocês têm um exemplo, né, das imagens de alta resolução dos Estados Unidos. Por que eu escolhi essas imagens? Bom, eu fiz o meu doutorado nos Estados Unidos e fiz em Arizona, e essa empresa da Califórnia, então eles
assim como a Landsat hoje é operada pela NASA, mas a empresa inicialmente que criou os dados do Landsat também era da Califórnia. Então, há um legado, né, e o Vale do Silício também está por lá. Então, essas empresas, elas têm muita conexão com algumas universidades, né, alguns grupos que desenvolvem ferramentas, e o laboratório que eu trabalhei nos Estados Unidos, eles tinham contratos com a NASA e grupos que trabalhavam para validar diferentes satélites. Então, isso permitiu também que tivesse contato com alguns grupos específicos para validar o método, o mapa da mina. Vocês estão vendo aí no canto superior direito uma imagem do satélite dos Estados Unidos, que eu chamo isso como um drone, né? E essas imagens aqui, elas mostram claramente as áreas de pivô, né? Pivô central, áreas agrícolas, né? Você vê áreas que estão sendo irrigadas, outras estão sendo preparadas, ou estão na fase de senescência, mas, enfim, essa é a visão que vocês podem ter com a imagem de alta resolução, e essas imagens aqui, elas são geradas diariamente, porque essa tecnologia que esse grupo dos Estados Unidos, com essa empresa, desenvolveu, ela pode gerar esses dados, esses dados são gerados diariamente para qualquer ponto da região do globo terrestre, e isso eles geram serviços. Pouca gente conhece esses dados, trabalha com esses dados, isso o QGIS, pouca gente sabe também que o QGIS está sendo utilizado, o plugin do QGIS, para acessar esses dados de alta resolução do Planet. Por isso que muitas vezes você não vê isso sendo falado entre vários grupos, né, de QGIS. São poucos que conhecem e têm acesso a essas informações. Então, isso torna o método mapa da mina, a mina de ouro, né? Porque ter acesso a isso é realmente um diferencial na hora de prestação de um serviço. Aqui está o plugin do QGIS, eu não vou hoje entrar em detalhe no plugin, né, mas ele já está, ele existe, o plugin, a gente pode mostrar e fazer a gente está pensando na frente, né, fazer uma demonstração de como funciona o QGIS, o plugin do QGIS com as imagens do Planet, que são imagens de alta resolução. Para esse curso agora já está sendo oferecidas essas imagens, né? São 2 imagens para quem fizer esse treinamento com o método o mapa da mina, né? Aqui vocês estão vendo rapidamente como, né, a gente gravou, de quais são os filtros, né? Você escolhe a data, né? Porque como o plugin já permite, eu já estou acessando a base de dados do Planet, né, da empresa. Aqui já é o meu plugin conectado com a base de dados da empresa que fornece esses dados de alta resolução. Vocês estão vendo passo a passo, no caso de Brasília, na região central. Eu fiz uma live ao vivo sobre geoprocessamento, sobre a parte de vários filtros, né, em Brasília, parte de um experimento que a gente fez com o Landsat. Então, aqui, passo a passo, estou mostrando para vocês, gravado, né, de como acessar, através do plugin do QGIS, eu estou acessando com minha permissão, né, tem uma senha que permite que acesse esses dados desse repositório dessa empresa, né, na área específica, as imagens estão sendo geradas. Imagem de alta resolução, poderia ser qualquer ponto do Brasil. Aqui vocês estão vendo no canto direito, né, inferior, as várias imagens acessíveis. Eu escolho ali as melhores e, com isso, eu posso estar monitorando a área específica